Jesus, com aproximadamente 30 anos, inicia o seu ministério, passa pelo deserto e tudo mais, é tentado, volta do deserto passa então na sua cidade natal, Nazaré, cidadezinha muito pequena, que sequer foi citada no Antigo Testamento. E aí, ele, como de costume, em um sábado inclusive, ele vai à sinagoga, ele se tornou ali o responsável pela leitura pública ali, bíblica. Ele escolhe ali o livro de Isaías, encontra essa passagem aqui específica que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me consagrou pela unção. E ele faz a leitura desse texto ali, diante de todos que ali estavam. Até aí tudo bem. Mas em determinado momento ele entrega o papiro ali, o pergaminho, e a todos ele diz: hoje se cumpriu essa palavra. Hoje se cumpriu essa palavra. E aí todos se espantam com a, entre aspas, prepotência daquele homem de 30 anos se apresentar como Senhor, como Cristo, dizer que o ano aceitável do Senhor havia chegado e tudo mais. E quando Jesus começa ainda a trazer maiores esclarecimentos para aquelas pessoas, falando inclusive que a salvação estava estendida também aos gentios, utilizando o exemplo de Naamã, inclusive, aí os judeus ali então ficam com raiva dele, o expulsam da sinagoga, tentam inclusive jogá-lo ladeira abaixo, um precipício. Mas Jesus sai no meio da multidão, vai embora e ele inicia então o seu ministério de uma forma extraordinária. E esse texto tem muita coisa, tem muitos princípios, muita coisa boa para ministrar a vida de cada um de nós. Peço que você esteja atento à palavra do Senhor. Engraçado, porque Jesus inicia o seu ministério, formalmente aqui eu posso dizer, em uma sinagoga, em uma igreja da época. Se o Espírito Santo desceu em Pentecoste, quando todos estavam reunidos como igreja, Jesus também, de uma certa maneira, inicia o seu ministério na igreja, com várias pessoas reunidas, utilizando a leitura da Bíblia, inclusive, ele dá início ali ao seu ministério, de forma pública, de forma declarada. E como é importante nós estarmos reunidos em igreja. Como é importante você estar aqui. Infelizmente, muitas pessoas têm deixado de congregar. Às vezes porque não concordam com algumas coisas, às vezes porque se machucaram por causa de alguém, de alguma pessoa, às vezes de algum líder. Outros deixam de congregar por causa do pecado, que o pecado nos afasta da igreja. Você fica com vergonha de ir para a igreja quando você está na prática recorrente do pecado. A própria pessoa diz: não, como é que eu vou ficar no pecado e eu vou estar lá na igreja como se nada tivesse acontecendo? Algumas pessoas até deixam de vir na Santa Ceia, por se acharem, às vezes, pecadores demais. Pecado nos afasta. Mas você não pode perder esse costume de congregar. É importante que nós estejamos juntos. Ali no templo, Jesus lê a palavra, Jesus declara a palavra e fala de um tempo novo, de uma ocasião nova, de um ano novo, ano de graça, um ano de um agir especial de Deus na vida daquele povo. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor me ungiu. Jesus não estava fazendo algo sozinho. O que ele estava fazendo ali, ele estava fazendo sob a chancela do Espírito Santo. O Espírito Santo estava agindo nele. O Espírito Santo o estava guiando. O Espírito Santo o estava acompanhando. Guiando-o, inclusive, ao deserto. E já adianto um pouco do que eu falaria mais à frente, que esse Espírito que estava sobre Jesus, que estava em Jesus,
é o mesmo Espírito que foi ofertado a cada um de nós. E o Espírito Santo, que fez coisas gloriosas através da vida de Jesus, na vida de Jesus Cristo, é o Espírito que pode e quer fazer coisas gloriosas na sua vida e através da sua vida. Repita assim comigo: o Espírito Santo quer fazer coisas maravilhosas em minha vida e através da minha vida. E através da sua vida. Verdade? Jesus pregou na autoridade do Espírito Santo. E em vários momentos, os evangelhos narram isso, essa questão da autoridade que Jesus tinha. Jesus tinha essa autoridade. E inclusive é comparada a autoridade dos fariseus e a de Jesus. Diz: Jesus não ensina como os fariseus. Eu vejo às vezes alguns cristãos que se levantam no ambiente de trabalho ou no colégio e começam a discutir Bíblia, assim com uma dita autoridade, uma prepotência e tudo mais. E depois os colegas de serviço esperam ele se afastar e comentam um com o outro: o que aquele cara pensa que é para estar dando essa lição de moral na gente? Aquele santo do pau oco. Porque não tem autoridade. Já existem outros que, sem se exacerbarem, sem exageros, aconselham, às vezes repreendem, e quando vão embora, a pessoa repreendida, aconselhada, diz: realmente eu preciso ouvir os conselhos de fulano. Fulano é um homem de Deus, fulano é uma mulher de Deus, eu preciso ouvir. E a unção que Jesus havia recebido do Espírito Santo lhe dava uma autoridade especial. Ele estava pregando na autoridade do Espírito Santo, uma unção que não era efêmera. Não era uma unção que passaria depois de 15 dias, de 20 dias, 30 dias. E se uma pessoa recebe uma unção gloriosa do alto, e depois de 2 meses essa unção passa, eu fico me questionando se realmente foi unção o que essa pessoa recebeu. E é engraçado que eu conheço pessoas cheias de unção. E a unção do Senhor normalmente é de longo prazo. E esses líderes respeitados que eu conheço, apesar de errarem, e eles erram, e quando erram, eu vejo que é o ponto fora da curva, que sequer desmerece o histórico de vida dessa pessoa, não desmerece essa pessoa, mas são pessoas que têm realmente uma vida com Deus, uma unção com Deus, um relacionamento constante com Deus. Deus não quer derramar uma unção efêmera sobre você essa noite, para você sentir um glorioso rupião na espinha, e amanhã você está vivendo a sua vida normalmente, como se Deus não existisse. Jesus recebeu uma unção do Espírito Santo e nos prometeu esse Espírito Santo. Que promessa gloriosa! Quando eu era criança, eu ouvia uma história do Gato de Botas, num vinil, um disco de vinil assim, pequenininho. Não sei se alguém já ouviu essa história do Gato de Botas. Tinha um rapazinho que eu não me lembro mais o nome, que tinha 2 irmãos, um recebeu um boi, outro recebeu um chácara, e o outro recebeu só o Gato de Botas ali. E o que recebeu o Gato de Botas, ele pensava que tinha recebido o pior presente, quando na verdade tinha sido o melhor. E tem um presente que Deus tem reservado para todos nós, não que eu queira comparar o Espírito Santo com o Gato de Botas não, queridos. Mas o Espírito Santo é o melhor presente que você poderia receber. Sem sombra de dúvidas, em todas as situações de nossa vida, o Senhor pode agir, quer agir, e Ele quer estar conosco. Então, tenho que falar do importante papel do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus não se movia independente do Espírito Santo, mas era dependente do Espírito Santo. Sabe como é que nós fazemos às vezes? Estamos precisando de um dinheiro, estamos apertados. Vou falar com fulano, vou pegar um adiantamento, eu vou falar com Beltrano, tenta tudo. Depois que tentou tudo, que todas as portas se fecharam, vou orar a Deus, para Deus me ajudar. Quando alguém fica doente,
Primeira coisa que pensa, dá um remédio. E a gente já tem uma lista de remédios na nossa cabeça aí para dar para os nossos filhos. E se depois que usou todos os remédios e não deu certo, vamos orar. E acaba que o Espírito Santo, que a nossa fé em Deus, ao invés de ser a primeira razão, é a última, e em vez de buscá-lo em primeiro lugar, acaba que buscamos em último lugar. Eu até queria que você visse um pouco diferente até a tua semana, que o domingo não é o último dia da semana, mas o primeiro, e que você está começando a sua semana na presença de Deus, amém, queridos? Hoje você vai começar a sua semana na presença do Senhor. O Espírito Santo não deveria ser algo secundário. Definitivamente, no ministério de Jesus, o Espírito Santo não era um coadjuvante, mas um personagem principal, e ele não deve ser coadjuvante em nossas vidas, ele deve ser o personagem principal e devemos tratá-lo assim. Veja que Jesus possuía uma absoluta comunhão com o Espírito Santo. Eles tinham uma união tremenda. Tem algumas pessoas que eu tenho uma união muito maravilhosa, que é a minha mãe, meu pai e a Daiane, a minha esposa. A gente conversa tudo, eu converso tudo com minha mãe, tudo, nós temos uma comunhão muito maravilhosa. Inclusive, queridos, eu estou até com o cartão de crédito dela no meu bolso aqui. Minha mãe é linda. Nós temos essa comunhão. E eu queria tanto que cada um de nós entendêssemos que o Espírito Santo é uma pessoa e que nós podemos ter uma comunhão com Ele maravilhosa. Pastor, se eu tiver essa comunhão com o Espírito Santo, eu vou ter o cartão de crédito dele no meu bolso? Eu vou ter um cheque em branco? Queridos, e se eu disser que vai, você acredita? Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Eu, com 15 anos de idade, eu já andava com cheque em branco do meu pai no bolso. E ele me dava o cheque em branco para eu comprar determinada coisa assinado. E bastava eu chegar lá preencher o numerário. R$100, R$300. E o cheque em branco que meu pai me dava fazia eu me sentir o mais responsável dos adolescentes. E eu jamais queria frustrar as aspirações, o respeito que o meu pai estava colocando em mim. Ter um cheque em branco da parte de Deus não te motivará a usá-lo de forma pródiga, de forma irresponsável. Muito contrário, muito pelo contrário. Faz aprimorar em você um sentimento de responsabilidade. De maneira ainda que o que você pedir a Deus, você vai sentindo uma segurança de que aquilo é a vontade de Deus. E Deus se alegra com isso. E eu tenho certeza que eu percebo no meu pai e na minha mãe, pelo menos eu acho, que eles acham bom me ajudar. Sério, queridos. Teve um dia que o Christian meu filho falou uma coisa para mim: papai, nunca mais eu vou pedir nada para o senhor. Eu fiquei triste. Eu quero que ele peça, eu gosto que ele me peça as coisas. Eu quero que a gente seja, como eu peço para ele também. E se você ficar independente de Deus, Deus não vai se alegrar com isso. Na verdade, quanto maior a sua comunhão com Deus, mais que você fica dependente de Deus. E de uma certa forma, Deus fica dependente de você também. Porque Ele te ama e você fica dependente de quem você ama. Quando você ama alguém, você quer ficar com aquela pessoa. A comunhão de Cristo com o Espírito Santo era absoluta. Aquela comunhão, a comunicação era plena. O Espírito Santo guiava a Cristo. Como nós precisamos que essa unção seja sobre nós, para que nós também sejamos guiados pelo Espírito Santo. E como nós precisamos ser guiados? Em tudo em nossa vida. Eu peço a todos aqui, que quando acordarem, não levantem de sua cama, antes de colocarem a mão no coração e dizerem: Espírito Santo, toma minha vida em tuas mãos, me guia no dia de hoje. Eu vou ensinar vocês. Estiquem a mão direita assim para frente, assim, todos.
Vou filmar para ver se todos... Coloca no coração agora. Não é assim não, queridos. Assim é Hitler. Com uma mão no coração. Digamos que você acabou de acordar. Fecha os olhos de novo e diz assim: Espírito Santo de Deus, a minha vida é tua. Esse dia é teu. Me orienta, me guia para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Será que dá tempo? Quando você acorda de fazer essa oração? Ah, queridos, é tão lindo. A coisa que eu mais gosto quando eu acordo de manhã é que a Daiane me dê um beijo. E depois vai embora. Fazer meu café. E assim, você acorda, dá um beijo no Espírito Santo e vai fazer o café. São pequenos gestos tão importantes. Assim, eu sou um pastor muito sinestésico, assim, sabe? Eu pego os irmãos, abraço, eu toco, eu beijo os irmãos homens, as mulheres eu não beijo, mas os homens eu abraço e tal. E existem pequenos gestos que são tão importantes, significativos, né? E que são coisas que aprimoram a nossa relação com o Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos guie, nós precisamos desse Espírito que nos dá conforto e consolo, porquanto que hora ou outra vivemos situações de muita dor e sofrimento, e precisamos do Espírito Santo nos consolando. O Espírito Santo nos unge e nos concede, como eu falei, autoridade espiritual. O Espírito Santo nos concede sabedoria. E como nós precisamos da sabedoria do alto. Eu vou pregar aqui, queridos. Prepara a pregação, leia um monte de coisa. Mas, irmão, se o Espírito Santo não tiver com o pastor Jair, eu fico falando aqui, não sai nada. Ou então eu até posso falar as palavras mais bonitas de todas, mas não vão produzir bons resultados. Precisamos da sabedoria do Espírito Santo, da autoridade do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Esse Espírito é tão precioso para produzir em nós arrependimento, nos ajudarmos quanto ao convencimento do pecado. Ele definitivamente deve ser o nosso ajudador. O Espírito Santo tem esse nome, ajudador. Você já conheceu alguma pessoa ajudadora? Eu quero apresentar uma pessoa ajudadora para vocês. O irmão Divino. O irmão Divino dirige, né, a nossa célula, nosso grupo familiar também, com a irmã Mônica. E é engraçado porque ele estava pregando para o irmão José na célula dele. Depois o irmão José estava precisando mexer no telhado lá, subiu o telhado, Divino está lá no outro dia, sentando tijolo e colocando as telhas. Gratuitamente, tá? Porque ele é um ajudador. O irmão Nilson é um ajudador. Vinícius é um ajudador. Eu posso citar várias pessoas aqui que são ajudadores. O Adinaldo, irmãos. Mas não existe tão belo ajudador quanto o Espírito Santo de Deus. Se você tem que fazer algo e sozinho você não consegue, ou sozinho você teria mais dificuldade, com um ajudador você consegue fazer isso melhor. Precisamos clamar ao Espírito Santo, esse ajudador, que ele esteja em nossas vidas. Precisamos pedir a sua ajuda. O Espírito Santo estava sobre Jesus, ungiu Jesus para evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres. E o que eu acho assim interessante é que Jesus, em outras ocasiões, em outras passagens, nós vemos ele se preocupando com os pobres. Jesus se importando com os pobres. E eu tenho esse cuidado comigo, de eu evangelizar os ricos e esquecer os pobres. Ou de eu também evangelizar os pobres e esquecer os ricos também, que há uma demanda também por parte das pessoas que têm mais recursos também. Não podemos esquecer uns, não podemos esquecer os outros. E eu sempre tenho no meu coração que eu não quero tratar ninguém melhor ou pior, porque tem mais dinheiro ou porque tem menos dinheiro.
Jesus se preocupava com os pobres e Jesus se propõe aqui a evangelizar os pobres, pois Jesus sabia que o evangelho sendo levado aos pobres agregaria algo absolutamente fundamental na vida dos pobres. Os pobres precisam do evangelho. O evangelho agregará um tipo de riqueza na vida dos pobres. Eu vejo que, em parte, o sofrimento decorrente da pobreza, em alguma medida, seria ou será recompensado quando esse pobre recorrer a Jesus Cristo. Por outro lado, eu vejo em Mateus capítulo 5, versículo 3, falando do pobre de espírito. Não vou convidar todos aqui a distribuírem todos os seus bens para que todos nós sejamos pobres e para que todos então possamos receber essa bênção. Não é isso. Mas todos nós, de uma certa maneira, podemos ser esse pobre de espírito de Mateus capítulo 5, versículo 3. Às vezes as pessoas até usam essa expressão de forma assim pejorativa. Ali é um pobre de espírito, como se fosse tipo um miserável. Mas Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Onde o pobre de espírito, esse que dele é o reino dos céus, é alguém que reconhece a sua fragilidade, reconhece que não é alguém autossuficiente e que precisa de alguém para salvá-lo. E essa pobreza de Mateus 5,3 todos nós podemos ter. É certo que Jesus promete certo conforto e paz para esses que são pobres. A minha família já foi uma família bem pobre, mas eu como são 8 filhos e eu sou o 7º, eu já peguei um momento melhor lá em casa. Mas mesmo quando a gente não tinha dinheiro ou sobrando, que tinha as limitações, mas em minha casa, mesmo sendo uma casa pobre na Ceilândia, foi uma casa que nunca faltou paz, nunca faltou união, nunca faltou amor, nunca faltou esse Espírito de Deus aqui sobre os pobres. Existem pessoas que têm dinheiro, têm bens, têm recursos e não têm paz. E existem outras pessoas que estão numa situação pior ainda, que não têm dinheiro, não têm recurso, não têm saúde e não têm paz também, nem têm dinheiro. Então esse é o pior de todos. Como o ladrão mau ali, que estava crucificado ali, que nem no fundo do poço quis a Cristo Jesus. Mas nós podemos ter paz. O evangelho é urgente para todos nós. Aquele que é pobre deve, com urgência, procurar a Jesus Cristo. Há pobres que ainda estão vivendo um sofrimento que não viveriam caso já tivessem clamado por Cristo Jesus. Jesus quer evangelizar os pobres, ele se levantou a fim de evangelizar os pobres. O Senhor tem algo especial para os pobres. Mas o Espírito Santo também estava sobre Jesus para ministrar, para proclamar a libertação aos presos. E isso é lindo, isso é maravilhoso. E é engraçado porque o Espírito Santo encheu Jesus de tal maneira que ele fez alguma coisa. Eu não acredito que o Espírito Santo enche alguém de forma tão intensa que ele tão somente tem um frenesi na igreja, de segunda a sexta ele continua do mesmo jeito. O autêntico mover do Espírito Santo em nossas vidas gerará consequências em nossas vidas, por todos os dias de nossas vidas. Jesus vem para proclamar libertação aos presos. E eu pergunto, será que tem alguém preso aqui essa noite? Irmãos, não que eu acho que eu esteja tendo uma revelação, que eu não acho que eu esteja. Ou será que eu estou? Mas estatisticamente falando, pela quantidade de pessoas que estão aqui, é bem provável que algumas pessoas estejam presas. E essa pessoa que essa noite está aqui, e que está presa, ela pode ser liberta por Cristo Jesus. Você pode ser liberto por Cristo Jesus. Você que está ouvindo essa mensagem em casa, você pode ser liberto por Cristo Jesus. Jesus tem esse poder. Porque prisões nos limitam. A prisão ela tem essa
finalidade também de segregar, de tirar essa pessoa do convívio dos demais. As pessoas, quando elas estão presas, elas estão longe dos demais. E quantas pessoas assumem essa conduta e estão cada vez mais trancados, estão como um tatu eremita isolado que está cada vez cavando mais fundo ali o seu buraco, está cada vez mais longe dos demais. E não percebe que está vivendo uma prisão e que Jesus Cristo pode libertar dessa prisão. Prisões trazem dor, prisões degeneram, degradam. Era comum que na época ali de Jesus Cristo, as pessoas que estavam presas ali nas prisões romanas e tal, contraíssem uma série de doenças, como lepra, tuberculose. A pessoa, quando ela está presa, ela tem um déficit de uma série de vitaminas, vitamina D, então. Você sabia que o preso tem que ter banho de sol? É um direito universal. Porque o banho de sol é necessário para a vitamina D e tudo mais, é algo até biológico, a necessidade do ser humano. E quando a pessoa ela está presa, ela vai se tornando alguém cada vez mais inferior. As prisões do pecado, as prisões que o diabo inflige nas pessoas, vai fazendo com que a pessoa fique como aquela mulher encurvada, cada vez mais encurvada, cada vez mais encurvada. Mas quando Jesus liberta, a pessoa consegue se levantar, consegue olhar longe. Você está olhando longe? Ou você quer simplesmente que tua vida acabe imediatamente? Às vezes, há muitos presos que se suicidam, preferem morrer, às vezes não morrem porque não têm coragem, mas queriam morrer porque perdem a alegria de viver. Por que viver se eu estou preso? Por que viver se eu estou amarrado, se eu estou acorrentado? Por que viver se eu apenas sofro? E muitos têm vivido assim. Mas vem então Jesus Cristo e liberta o cativo. Há prisões de vários tipos, prisões espirituais, prisões que têm sua causa em espíritos malignos. Eu já vi não poucas pessoas aprisionadas por espíritos malignos, que não conseguirão ter a libertação desses espíritos unicamente por um proceder mais metódico, mais disciplinado. Não. É necessário que o Espírito Santo traga libertação para essa pessoa. Uma libertação que venha do alto. E a prisão do pecado, então, queridos? E aquele que peca se torna escravo do pecado. Se tem algo que acaba com o crente, é a prática do pecado. Quando ele percebe o pecado cada vez mais recorrente, o crente fica aprisionado, o fiel fica aprisionado. Mas Jesus, ele vem para proclamar a libertação. Ele não vem para pedir libertação, mas para proclamar, executar essa libertação. Por outro lado, agora eu percebo também que alguns não reconhecem que estão presos. E isso é muito sério. Quando o Espírito Santo age em nós, nós percebemos o nosso pecado. E nós confessamos o nosso pecado ao Senhor. Mas há outros que não percebem que estão presos. Não percebem que o álcool o está destruindo. Bebe todo final de semana, de sexta a domingo, de sexta de noite a domingo de noite. Mas pensa que está controlado, pensa que não é um alcoólatra, pensa que está tudo sob controle. Há 20 anos tem essa prática. E até meio de semana já começa a beber, então. Não percebe que já é um viciado na maconha e que está acorrentado por ela. E eu conheço pessoas que há 20 anos fumam maconha socialmente e não considera que está aprisionado. Outros aprisionados pela prostituição. Eu poderia citar aqui uma enormidade de exemplos de pessoas aprisionadas, mas que podem ser libertas por Jesus Cristo. Uns não percebem que estão aprisionados, outros percebem, mas não buscam a Cristo Jesus.
Mas há a terceira categoria de pessoas que percebem sua prisão, trazem isso até Jesus e em Cristo são libertas. Maravilhoso o versículo, deixa eu ver se eu encontro aqui o versículo 21, quando Jesus diz: hoje se cumpriu essa passagem. Hoje as Escrituras se cumpriram. A palavra de Jesus, essa palavra de libertação, essa palavra de vida, de um novo ano, de um novo tempo, não é uma palavra para ser aplicada daqui a 10 anos na sua vida. Não é uma palavra para ser aplicada daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. É uma palavra para ser vivida hoje. É uma palavra para ser vivida hoje. Jesus frisou: hoje se cumpriu essa palavra. Tá certo que Deus tem algo no longo prazo para você. Mas existe algo que o Senhor quer fazer na tua vida hoje, que hoje nós devemos estar com o coração aberto, clamarmos ao Senhor, e que se hoje clamarmos, hoje ainda teremos uma resposta. Jesus, então o Espírito Santo estava sobre Jesus, a fim de que ele ministrasse recuperação da vista aos cegos. Jesus curou pessoas com cegueira física. Há também esse significado, mas eu tenho que falar também da cegueira espiritual, da cegueira em um sentido figurado. A recuperação das vistas, e quando fala recuperação, vem à mente recuperar algo que um dia perdeu, não adquirir, mas recuperar algo que a pessoa já teve. E a vista, eu fico imaginando assim, como a visão é algo importante. Como a visão é algo importante para todos nós. E que nós possamos orar assim: Senhor, será que eu estou cego? Senhor, me cura. Eu vi uma ilustração da diferença entre o cego espiritual para quem é cego, do cego espiritual para o cego físico. É que o cego físico sabe que ele é cego e o cego espiritual pensa que vê. Será que você é um cego? Será que eu, pastor Jair, sou cego em alguma medida? Quando Jesus falou que alguém haveria de traí-lo, os discípulos foram chegando e Jesus perguntaram: Senhor, por um acaso sou eu? E o salmista, ele ora: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, porque às vezes eu não estou vendo. Às vezes eu penso que está tudo bem, e está ótimo, e não está ótimo, não está bem, está ruim. Às vezes eu penso que eu estou enxergando, mas eu não estou enxergando. A minha visão foi diminuindo e eu não fui percebendo, como uma vidraça que a gordura vai pregando ali no vidro e vai ofuscando, tornando fosca a visão, e a dona de casa não percebe. Senhor, eu quero ver em plenitude, e Jesus vem para restaurar a visão. E com a visão clara nós percebemos quem somos, quem você é em Cristo Jesus. Algumas pessoas têm se visto como um derrotado, quando derrotados não são. Quando nós vemos com clareza, percebemos quem realmente Jesus é. Jesus não é um Deus fraquinho, não é um Deus com uma força limitada. O nosso Deus não é um Deus impotente, mas é um Deus onipotente. E quando você percebe quem Jesus realmente é, que você consegue ver com clareza, você consegue inclusive descansar nele. Senhor, me ajuda a te ver, Senhor, a te conhecer quem você realmente é. Às vezes já aconteceu de eu estar conversando com alguém e tal, aí depois chega um outro e diz: olha, ali você estava conversando com o ministro fulano de tal. Ah, ali é o médico fulano de tal. Eu percebia que era aquela pessoa. Ah, aquele ali é um empresário riquíssimo. Ou às vezes ali um bandido, um assassino que já matou 50 pessoas. Você tem uma pessoa perto de você e não conhece. E sem dúvida que há muito de Deus que nós devemos conhecer, que nós ainda não conhecemos. Possamos orar: Senhor, me dá clareza para que eu possa te enxergar como tu realmente é. Enxergar, Senhor, o que está acontecendo. Às vezes algo de ruim se instala em nossa casa, cabe a nós tirar aquilo dali, nós não tiramos porque não percebemos.
Às vezes oportunidades aparecem, as quais nós devemos pegar, mas nós as perdemos porque não percebemos, porque não temos a visão espiritual adequada. Confundimos o santo com o profano, pensamos que o profano é santo e que o santo é o profano. Às vezes eu vejo alguns trabalhos aí religiosos na internet, eu falo, meu Deus do céu, porque Deus, no meu ponto de vista, isso daí é o capeta. E está lá o povo pensando que é Deus. E eu não estou vendo Deus ali, eu só estou vendo o capeta. Aí eu oro depois, Senhor, por favor, não deixa eu pensar que eu estou certo quando eu estou errado. Repita assim comigo, Senhor Jesus, ministra recuperação das vistas a mim. Senhor, cura os meus olhos, que eu possa ver com clareza. Jesus vem para ministrar liberdade aos oprimidos. Você consegue imaginar uma pessoa oprimida? Uma pessoa angustiada? Uma pessoa em desespero? Uma pessoa em dor? Uma pessoa em angústia? Uma pessoa em sofrimento? E eu imagino Jesus procurando, onde está essa pessoa em sofrimento? Onde está esse angustiado? Eu vim por causa dessa pessoa. E se hoje você está angustiado, em conflito, Jesus vem para ministrar libertação ao oprimido. Às vezes, existem coisas que são assim, paliativos. Vou dar um exemplo. A pessoa está com uma infecção, e aí vem a febre. Aí a pessoa toma a dipirona. A dipirona resolveu a infecção? Não resolveu. Muitas pessoas estão com males tremendos na alma e tentam resolver isso com bebidas, com festas, com aquisições patrimoniais, com compras, com tantas coisas que são meio como uma dipirona, que dão um certo conforto, uma certa alegria durante um tempo, mas que não vão resolver o problema. Existe algo no profundo do seu coração que só Jesus pode suprir, que só Jesus pode curar, que só Jesus pode trazer vida, que só Jesus pode libertar. Finalizo falando dessa proclamação de Jesus Cristo, do ano aceitável do Senhor. Inclusive estamos já no final de novembro, caminhando agora para o fim de novembro, o ano novo está chegando, 2017, 2018. E eu me lembro da Copa de 94. Eu me lembro da Copa de 90. Meu Deus, queridos, o mundo está passando rápido. O tempo está passando. Mas o ano novo, no geral, é uma data boa. A gente gosta, assim, a gente, tirando que a gente está envelhecendo, a gente gosta do ano novo, vida nova, roupas novas, roupas brancas e tal. E Jesus vem proclamar o ano aceitável, um ano novo, que não era necessariamente aquele ano ali de, 30 e poucos lá depois de Cristo, mas um novo tempo que é oportunizado a todos nós que estamos aqui. Isso é maravilhoso, amém, queridos? Falei para o seu vizinho, que hoje eu não pedi para você falar muita coisa. Deus tem um novo tempo para a tua vida, um ano novo, um ano aceitável, um ano da graça do Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Senhor, eu quero viver isso. Esse ano aceitável, queridos, é um ano da reconciliação com Cristo Jesus. O convite do Senhor para todos nós que estamos aqui é para nos reconciliarmos com Ele. Então, essa noite, esse momento, é o momento adequado para nós voltarmos nosso coração para Jesus. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para cada um de vocês, o qual você não pode perder. Eu não sei se hoje você é alguém que está, é um pobre que precisa do Evangelho, é o preso que precisa de libertação, é o cego que precisa dessa cura nos olhos, ou é esse oprimido que precisa desse refrigério do Senhor. Mas hoje todos nós podemos orar ao Senhor, e eu sei que Ele vai nos ouvir. Vamos orar ao Senhor então nesse momento?
Queria que você fechasse os olhos.